Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 23 do livro de 1 Crônicas. Leremos o capítulo 4 de Pedro, 1 Pedro. Leremos o capítulo 2 de Miqueias. E concluiremos a leitura no capítulo 11 do livro de Lucas. Antes de darmos início, vamos a um momento de oração? Fecha teus olhos. Deus maravilhoso, Pai eterno e soberano, agradecemos a Ti por mais essa rica oportunidade de aprender de Ti a respeito do Teu Evangelho. Pedimos que o Senhor não só nos ensine, mas também nos capacite a colocar em prática esses ensinos maravilhosos. Que o Senhor nos ajude a Te obedecer em amor e que em todo o tempo, ó Deus, venhamos honrar a Ti e glorificar o Teu santo nome. Fala aos nossos corações, nos dá da Tua sabedoria e do conhecimento que vem do Senhor. É assim que oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 23 do livro de Crônicas, 1 Crônicas. Quando já era bem velho, Davi constituiu o seu filho Salomão rei sobre Israel. Davi reuniu todos os chefes de Israel, bem como os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e seu número contado um por um foi de 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para supervisionarem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse fim. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Gerson foram Ladã e Simei, os filhos de Ladã foram Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3 ao todo. Os filhos de Simei foram Selomite, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Zizas, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate era o chefe e Ziza era o segundo. Jeus e Berias não tiveram muitos filhos e por isso estes dois foram contados como uma só família. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Os filhos de Arão foram Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e os seus filhos, para sempre, e para queimar incenso diante do Senhor, para o servir e para dar a bênção em seu nome para sempre. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe. O filho de Eliezer foi Reabias, o chefe, e ele não teve outros filhos. Mas os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Os filhos de Issar foram Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron foram Gerias, o chefe. Amarias, o segundo. Jásia, o terceiro. Jecameão, o quarto. Os filhos de Uziel foram Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus parentes, casaram com elas. Os filhos de Muzi foram Mali, Éder e Jerimote, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Levi, segundo as suas famílias e chefes delas. Segundo foram contados nominalmente, um por um, de 20 anos para cima, encarregados do ministério da casa do Senhor, porque Davi disse: O Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo, que habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério, porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O serviço deles era ajudar os filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras da purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber,
cuidar dos pães, da proposição, da melhor farinha para a oferta de cereais, dos bolos sem fermento, das ofertas assadas e das misturas com azeite, bem como dos pesos e das medidas. Deviam estar presentes todas as manhãs e todas as tardes para darem graças ao Senhor e o louvarem. E sempre que fossem oferecidos os holocaustos do Senhor nos sábados, nas festas de lua nova e nas festas fixas diante do Senhor, segundo o número determinado, os filhos de Levi deviam cuidar da tenda do encontro e do santuário, e deviam ajudar os filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Capítulo 4 do livro de 1 Pedro, que diz: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e indetestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinando a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Capítulo 2 do livro de Miqueias. Ai daqueles que, ainda no seu leito, imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles os praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade naquele dia. Se criará um provérbio a respeito de vocês, e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou, como ele tirou o que era nosso. Entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Eles dizem: não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó.
estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco o meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres de meu povo. Dos filhinhos delas, vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora, por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo: eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte. Esse tal será o profeta deste povo. Certamente eu ajuntarei todos vocês da casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como um rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá e eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Capítulo 11 do livro de Lucas. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, diga: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dai-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz, a porta está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiraram. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal, vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido entre si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparecer alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não o achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada,
Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu pelo contrário: Mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Visto que aumentaram as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas no lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como uma lamparina, quando ilumina você em plena luz. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Mas o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhes será limpo. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Mas Jesus respondeu: Ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim, são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Por isso também disse a sabedoria de Deus: Mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão, para que desta geração se peça contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos e com o objetivo de tirar daquilo que ele disse um motivo para o acusar. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.